Oi gente, tudo bom? Quando a gente fizemos um vídeo perguntando as sugestões de vocês aqui pro canal, muita gente levantou temas sobre filhos, sobre criação de filhos, para eu falar sobre alguns temas. Mas o Davi já tá grande, então eu acho que eu tô um pouco desatualizada nos temas. Então eu resolvi chamar algumas amigas minhas para falar sobre esses temas. E o vídeo de hoje, para abrir essa série, é uma amiga muito querida minha que já fez parceria com a gente, que é a Ani. Ela é do Agarradinho Slings e ela vai falar mais pra gente sobre slings e boas técnicas, tudo que a gente precisa saber sobre sling. Então vamos ver as dicas da Ani. Oi gente, eu sou a Ani Silva, eu sou dona da Agarradinho Slings. Eu sou formada em assessoria de baby wearing, então eu sou aquela pessoa que tem propriedade para falar sobre a ergonomia do bebê, as posições fisiológicas, o que é correto para a mãe, o que é mais correto para o bebê. E a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do colo com o auxílio do sling. Resumindo, a tradução de baby wearing, o que seria? Seria vestir o bebê. Então, vestir o bebê, você vai vestir o bebê através dos carregadores. A gente chama de carregadores, mas no popular, para todo mundo, seria um sling. Na verdade, isso não é novo, né? A gente está resgatando alguma coisa que são dos nossos ancestrais. Os africanos carregavam os bebês com a capulana. Isso já vem de muitas gerações atrás, até séculos atrás, né? Não é uma coisa nova, mas pra gente hoje é uma coisa nova, é uma coisa que a gente está resgatando, a gente está trazendo junto com várias vivências novas, como a amamentação em livre demanda, como o parto humanizado. Então a gente é um conjunto de coisas que vão trazer os benefícios necessários tanto para a mãe quanto para o bebê. As fraldas de pano, que tem vários tipos para cada ocasião, para cada necessidade, né, das mães, os carregadores são iguais. Então assim, a gente chama de sling, né, mas na realidade eles têm uma gama e cada um vai se encaixar conforme a sua necessidade, mas todos eles são ergonômicos, tem que ser ergonômicos, e tem que deixar o bebê na posição fisiológica. O que seria a posição fisiológica? A posição fisiológica é a que mantenha o C da coluna do bebê, que precisa ser sempre virado para o teu corpo, né? Bascular o quadril, que a gente chama, seria subir os joelhinhos mais altos do que a altura do quadril. Vai formar um M. Sempre que você entender que formou esse M, tá ergonômico. Então, dentro de todo o universo de carregadores, a gente começa com um que entra para o recém-nascido, que seria o wrap. Ele é um tecido de 5 metros, que pode ser menor do que isso também, tem alguns menores, mas basicamente a medida padrão é uns 5 metros, 4,60, onde você vai se envolver, vai ter uma amarração onde você vai se envolver e fazer os ajustes corretos. O que seriam os ajustes corretos? Preservar a cervical de bebê, que é uma coisa bem delicada logo que o bebê nasce. O tônus muscular de cervical, o bebê só vai desenvolver quando ele começar a sentar, que daí ele já sustenta a cervical, isso em torno de 5, 6 meses. Então, enquanto isso é uma região que precisa ser bem preservada. Meio das costas e o quadril, que vai ser com a basculação e os ajustes corretos. Então, o wrap, ele tanto pode ser de tecido de malha, ele pode ser os elásticos, que a gente chama, e tem os de tear, que são feitos em tear, que são os que dão uma sustentação maior, onde você pode ir aí até uns 3 anos carregando um bebê, se você se adaptar dentro desse. Depois do wrap, a gente tem outras opções. Por que eu digo isso? Porque tem algumas pessoas que, antes de 3 meses, às vezes é um desafio conseguir manter essa amarração e se amarrar com um tecido tão comprido. Então, a partir de 3 meses, já tem a opção de poder trocar o carregador por um carregador que a gente chama de evolutivo. O que seria evolutivo? Evolutivo é um painel onde ele vai ter um painel fixo nesses outros carregadores, mas que eles tenham alguns ajustes, que são de cervical, de altura e embaixo do bumbum do bebê, para não fazer pressão em abertura de perna. Então, depois disso, a gente vai ter o Meitai, o Meistila, que é exclusivo de uma marca que eu revendo, que basicamente a partir de cima amarra e a cintura você prende que nem uma mochila.
E depois as mochilas ergonômicas, né? É bom procurar sempre ser os modelos evolutivos, porque os evolutivos, eles vão fazer esses ajustes. Se não tiver esses ajustes no painel, não é evolutivo. Ele vai ser um carregador ergonômico, mas não evolutivo. Ou seja, não vai poder ser usado a partir de 3 meses, só a partir de 6 meses. E aí, depois disso, tem alguns práticos também, para quem quer alguma coisa que não seja um valor tão alto, mas que consiga ajudar, que a gente chama de apoiadores, que é o pouch, que é o pouch sling. Ele é um sling que você só veste, ele é feito sobre a medida pra você, você só veste ele. E o fast wrap, que é como se fosse 2 pouches, um pra cada lado. Ele cruza e você bota o bebê sentado no meio. Mas qualquer um desses dois, eles só podem ser usados depois dos 6 meses. Como saber? Tem mães que chegam até mim e dizem assim: ai, mas olha só, mas a mochila me dói as costas. Ai, mas o meitai tá me incomodando. Ai, o bebê se mexe muito e eu não tô conseguindo fazer o ajuste certo. O que acontece? O bebê tem um lugar que ele precisa estar. O correto é você alcançar um beijinho na testa do bebê, sem precisar ou erguer o bebê ou você fazer um movimento muito que tire você muito do seu centro para alcançar. Tem que ser uma coisa leve. Se o bebê não estiver nessa posição, estiver mais baixo do que isso, os ajustes do carregador não estiverem corretos, vai tirar você do seu centro. Você tem que pensar que você tem que ter uma linha que puxe você para cima, né? Fazer uma linha imaginária. O bebê na posição correta, você não pode ter nem deslocamento nem para frente e nem para trás. Se você tiver esse deslocamento, o carregador ou ele não está na posição certa ou você não fez o ajuste certo. Outra possibilidade também, por exemplo, no caso do wrap. O wrap, como ele tem alguns tecidos que vão até um peso menor, por exemplo, de malha vai mais ou menos até uns 8 quilos. Se você carregar um bebê com 8 quilos ou um pouco mais do que isso, você já vai começar a sentir. Ele vai começar a fazer tensões em determinadas partes das suas costas. Então aí tá na hora de trocar o carregador. Tem alguns bebês que na hora que você vai fazer as amarrações e os ajustes, principalmente isso no wrap, né, que ele exige um pouquinho mais de tempo, o bebê começa a se incomodar. Normalmente a mãe fica com o corpo rígido, né? Não consegue relaxar na hora que tá fazendo a amarração, porque é uma coisa tanto nova pro bebê quanto nova pra mãe. Então eu sempre falo assim, o bebê começou a chorar, ficou incomodado, para onde você estiver na amarração, descontrai, conversa um pouquinho com ele, se movimenta, sabe? Não fica com o corpo assim rígido tentando fazer a amarração, porque ele percebe quando você tá nervosa, né? Ele percebe tudo que acontece em torno dele e uma coisa que é nova pra ele. Então, tipo assim, normalmente o mais correto é a gente já sair da maternidade com o sling, porque o bebê já vai sair envolvido naquele mesmo movimento que já teve. Normalmente quando a gente leva um tempinho pra pôr o bebê no sling depois que ele nasce, aquilo ali vai ser uma novidade pra ele. Tá lá no subconsciente dele, mas a gente precisa trazer à tona de novo. Esse trazer à tona de novo tem que ser todos os dias um pouquinho. Você não nasce sabendo amarrar um sling, você vai todos os dias conquistando um pouquinho. É uma conquista para você, é uma conquista para o bebê. Mas na hora que a gente consegue entender todo esse benefício, quanto que isso é tão bom para criar o vínculo, quanto que isso auxilia na amamentação, quanto que isso auxilia você no dia a dia ter as mãos livres e conseguir se movimentar, quanto que isso alivia a sua coluna de posições incorretas quando você está carregando um bebê no colo. Não é só, o sling, amarrar o bebê no sling. Não, é o benefício do colo com o acessório do sling, com a ajuda do sling. Se você ainda tá na dúvida do quanto é bom, o quanto é necessário, eu vou te dar 5 benefícios, resumindo tudo que a gente falou, vou passar 5 benefícios para você praticar realmente carregar o bebê no colo e ter o sling. Um deles, o primeiro, o contato físico. Esse contato físico, ele estabiliza todo o sistema do bebê, desde temperatura, pressão arterial, batimento cardíaco. O bebê na posição correta, com contato do corpo da mãe, ele estimula várias coisas que vão trazer esse benefício e criar esse vínculo. Segundo, a posição adequada de sapinho, que nem eu falei lá do M, favorece o correto desenvolvimento, desde quadril, coluna e pescoço do bebê, tá? Terceiro, ele participa do dia a dia de um lugar privilegiado, socializando-se da forma natural, ou seja, ele vai aprender a lidar com o mundo do olhar do seu corpo.
da altura do seu corpo. Sem contar que a gente protege muito mais o bebê das pessoas quererem ficar pondo a mão quando a gente tá na rua, né? Pessoas que às vezes não têm muito esse discernimento, né? Quarto motivo, sem estresse. O bebê observa e processa o entorno, se sentindo seguro e confiante, que nem eu falei, ele vai estar no corpo da mãe e tendo a percepção do mundo do corpo da mãe. E o último, a gente dá o melhor da gente sem precisar parar as nossas atividades, porque a gente está com os braços livres, o bebê está na posição correta, a gente está sem dor nas costas, então você consegue fazer tudo o que você precisa. E o bebê está onde ele quer estar. Eu sempre falo que tem muitas mães que às vezes chegam pra mim e dizem assim, porque meu bebê só mama, só mama, só mama. Ai, mas o que meu bebê só chora, só chora. Ou eu boto ele no carrinho, ou eu boto ele no bebê conforto. Parece que tem espinho. E eu brinco, tem espinho. Por que tem espinho? Porque não é ali que ele quer estar, é no colo. Então ele vai fazer de tudo pra fazer você entender que o que ele quer é colo. E uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, é sempre você procurar uma pessoa certa para te falar com categoria sobre o que ela sabe. Eu acho que as pessoas que fazem esse curso, essa formação de assessoria, que nem eu, você pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, vai ter aqui o meu contato. Na sua cidade, se você não conseguir falar comigo na sua cidade, normalmente sempre tem alguma assessora, você pode pedir para mim, a gente é um grupo grande, é um trabalho muito diferenciado, é um trabalho que realmente resgata tudo que a mãe precisa. Eu saio de casa de muitas mães chorando e dizendo muito obrigada, é uma coisa que é tão simples às vezes, mas que precisa de um encaixezinho, né? Fica faltando às vezes só aquele cliquezinho para a mãe e para o bebê conseguir se acertar. Agora eu convido vocês para entrarem no site do Agarradinho, lá tem todos os modelos de carregadores, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre os carregadores, né, sobre todos os modelos de sling que tem, você pode entrar lá no site do agarradinhosling.com.br. Ou tem a minha página do Instagram também, você pode me acompanhar. Se precisar de alguma ajuda, você pode entrar em contato. Porque eu tô aqui pra ajudar você a ficar melhor com o seu bebê e o seu bebê melhor com você. O Davi ou a natureza. A mãe tá gravando agora. E quando não quer dizer que não, vai lá ver atrás da...